Richard fica conversando aí, fazendo um conteúdo pra gente. Você pode sempre editar também a gravação. Cortar o início. Acho que a gente daqui a pouco, às 7 a gente já começa mesmo. O pessoal já está entrando. Ainda não são 19 horas. Tem que esperar pelo menos 2 minutos. Dá para dar uma margenzinha também para o pessoal que se atrasar um pouquinho. Mas, professor, eu convido você depois, eu posso te enviar o link também, Sim. Dar uma olhada nos outros eventos que a gente vai ter na semana. Tem essa semana e a outra semana ainda. E se você se interessar por alguma coisa, pode estar se inscrevendo, é gratuito e assistindo as atividades. Tá bom, ótimo. Boa noite, pessoal. Entrando ali. Ponta Grossa é um campus relativamente novo? Eu acho que não é o mais novo dos campos, mas ele também não é o mais velho. Se não me engano, começou em Curitiba, eu não sei bem certinho. Eu acho que começou em Curitiba, era a Cefet Paraná. Né? Uhum. Aí depois virou Universidade Tecnológica, e aí começou a abrir vários campi. Eu não sei se já como Cefet tinha vários campi, eu não sei direito qual é a história da... Como o Cefet, ele tinha vários campos e quando foi transformado para a universidade, né, que foi, na verdade, os únicos Cefets que viraram universidade foram os do Paraná, aí os que já tinham como Cefet viraram universidade. Aí depois a UTF comprou outros campos. É do Paraná, não, Yara? Não é só o do Paraná que virou Universidade Tecnológica, não? É só o do Paraná. E todos viraram institutos federais. Só no Paraná que virou universidade. É porque o Cefet do Paraná, eu acho que era o melhor Cefet que a gente tinha no Brasil. Então, na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, eles tentaram fazer um teste. Daí eles fizeram o do Paraná virar universidade. Sim. E aí, eu não sei, por algum motivo político, que não vamos falar no momento, mas daí eles não fizeram isso com os outros estados. Mas como eles já tinham feito aqui, eles manteram. Tá certo. Mas tem outros campos que são bem mais novos. Em Curitiba comprou 2 campos novos. Tipo, sem ser o Ecoville, eles compraram Neoville e um outro. Então, eles estão crescendo, sabe? Não é... Ponta Grossa veio, acho que, com a primeira leva de campos. Certo. Então, provavelmente, Ponta Grossa já era Cefet antes de virar, né, a universidade. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Bom, agora já é 7h01. Só vou passar um recado para o pessoal. Yara, não tem mais ninguém para entrar, né? Não, pendente aqui não. Tranquilo. Então, boa noite, gente. Hoje aqui a gente vai ter o mini curso de CFD, né? E aplicado em engenharia química. E eu queria só confirmar umas coisinhas com vocês. A primeira delas é que vocês entrem pelo link no sistema da SAI. A gente está avisando sempre para não passar despercebido. Mas é por lá que vocês vão garantir que a presença seja computada. Então, se vocês tiverem o interesse certificado, precisa entrar pelo link ali no portal da SAI. E a segunda delas é que a gente vai abrir para questões no final do minicurso. Então, a gente abre para perguntas. Vocês podem mandar ou no chat, ou me avisar que vocês querem abrir o microfone e perguntar para o professor Ricardo. E aí eu vou estar mediando a comunicação entre vocês, mas fiquem à vontade. Ou podem abrir o microfone e perguntar, ou mandar no chat mesmo qualquer pergunta que vocês tenham. E é isso. Eu vou deixar agora a palavra para o professor Ricardo. Professor Ricardo, se você compartilhar a tela e pode começar. Tá bom. Vou compartilhar, então.
Vocês me avisem, por favor, se tiverem... Se estão vendo aí a tela compartilhada. Deu certo, professor. Está aparecendo aqui. Está aparecendo, né? Vamos começar, então. Pode começar? Pode sim. Então, vamos lá. Bom, gente, esse é não dá para chamar de mini curso de CFD. Eu acho que, assim, uma palavra mais apropriada seria microcurso de CFD. Porque em 1h30 é um tempo muito pequeno, né, para esse tipo de atividade. Porque, em geral, quando eu dou mini curso, eu faço dou toda a introdução que eu vou dar aqui e faço com que cada aluno do mini curso realmente abra o software e mexa, mas com um tempo de 1h30 é impossível. Então, o que eu vou fazer é explicar o que é a fluidodinâmica computacional, falar um pouquinho de teoria e, no final, eu vou apresentar várias aplicações que a gente desenvolveu aqui no laboratório. Meu nome é Ricardo Medronho, eu sou professor do Departamento de Engenharia Química, da Escola de Química, eu sou coordenador do Laboratório de Fluidodinâmica Computacional da Escola de Química. Esse é o site do laboratório, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Bom, primeira pergunta que você pode se fazer, o que é CFD? CFD é uma área de estudos que se tornou muito importante, principalmente nas engenharias. Através de CFD, a gente consegue soluções numéricas por métodos computacionais das equações de conservação do momento e da massa, que são o que a gente chama de equação do movimento e equação da continuidade. Certamente, aqueles que já fizeram mecânica dos fluidos ou fenômeno de transporte já viram essas equações. São equações bastante complexas, equações que só têm solução, principalmente a equação do movimento, que é uma equação vetorial, só tem solução analítica para pouquíssimos casos, né? Mas com o desenvolvimento, né, dos computadores pessoais, que ficaram cada vez e continuam cada vez mais poderosos, isso possibilitou que a gente possa desenvolver fluidodinâmica computacional em casa, tá? Agora, são sempre duas equações que são resolvidas quando você resolve qualquer problema de fluidodinâmica computacional. São essas equações que eu botei aí, que é a conservação do momento e da massa, ou melhor, a equação do movimento e a equação da continuidade. Agora, dependendo do problema que você está analisando, por exemplo, se você tem troca térmica no seu problema, então você acopla a essas duas equações mais a equação da energia, por exemplo. Quer dizer, você sempre pode acoplar outras equações de conservação. Se você tem, por exemplo, uma reação química ocorrendo, você pode colocar a equação de conservação de concentração de dada espécie química. Bom, onde é que a gente aplica CFD? Todas as áreas de engenharia, sem nenhuma exceção, tá? E também na arquitetura, na física, na meteorologia, na medicina, etc. A gente tem... Sempre que você tiver um fluido escoando, seja petróleo escoando no riser de um poço de petróleo, seja sangue escoando numa artéria, sempre que você tiver um fluido escoando, você pode usar fluidodinâmica computacional para prever um monte de coisas, como eu vou mostrar aqui nesse mini curso. A grande vantagem de CFD é que a gente consegue simular escoamentos que não podem ser facilmente medidos experimentalmente, tá? Aí eu dou aqui alguns exemplos: escoamento no interior de ciclones e hidrociclones, vazamento de gases tóxicos ou inflamáveis, vazamento de óleo em cursos d'água, escoamentos em reservatório de petróleo em riser, tem um monte de exemplo. Eu posso dizer para vocês que hoje não existe nenhum carro, ou locomotiva, ou avião, ou foguete que seja desenvolvido sem o uso forte de CFD. A Embraer, por exemplo, todos os aviões da Embraer são projetados com base em fluidodinâmica computacional. Eles são muito bons nessa área.
E qual é a vantagem de usar CFD? Que você reduz enormemente os custos e o tempo para obter uma resposta quando você compara com o que a gente usava muito antigamente, que era ir para o laboratório, fazer um modelinho e testar aquele modelinho experimentalmente, né? Isso quando é possível, porque tem coisas que não é possível de você fazer modelinho e ir para o laboratório medir, como, por exemplo, previsão do tempo. Previsão do tempo, você não dá para criar uma mini terra no laboratório para saber como é que vai ser previsões de tempestade ou de furacão ao longo do planeta, tá? Bom, então essa é a grande vantagem, reduz custo e reduz tempo, tá certo? Essas aplicações aqui, olha, todas essas que tem o Lab CFD foram feitas no laboratório, no meu laboratório. Isso aqui é um hidrociclone, isso aqui é um bioreator, isso aqui é uma plataforma de produção de petróleo, isso aqui é o túnel Rebouças, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, isso aqui é um aneurisma, tá? A gente estuda também em associação com um hospital, a gente estuda aneurismas para auxiliar o médico na decisão se opera ou se não opera um aneurisma cerebral, por exemplo, que é sempre um risco muito grande se você operar. Agora, qualquer carro de Fórmula 1, por exemplo, que é desenvolvido hoje em dia, é desenvolvido com fluidodinâmica computacional. Agora, a fluidodinâmica computacional também pode ser usada para atividades mais lúdicas, por exemplo. Imagine que você quer saber qual é o tempo que o seu chopp leva para passar vamos dizer, ele chega na tua mesa de bar a 2 graus e você acha que quando ele chegar a 6 graus ele já está muito quente. Então, você pode calcular o tempo que ele vai levar para chegar a 6 graus. Com isso, você consegue controlar a vazão de ingestão do chopp, né? Estou brincando, obviamente, mas é possível de fazer. É uma simulação que é fácil de ser feita. Bom, como é que a gente faz uma simulação? A primeira coisa é gerar a geometria, tá? Se você estiver usando esse pacote da ANSYS, lá no laboratório, lá no Lab CFD, a gente usa o pacote da ANSYS e usa também um software livre, que é o OpenFOAM, tá? É mais ou menos meio a meio. Metade dos alunos usam o OpenFOAM, metade dos alunos usam o pacote da ANSYS. Esse aqui é um pacote comercial, você tem que comprar a licença. O OpenFOAM é gratuito, é um software livre. Mas, então, a primeira coisa a fazer é gerar a geometria. Se você estiver usando o ANSYS, no Space Clean ou no Design Modeler, que são 2 programas para fazer geometria. Agora, para você obter resultados que sejam confiáveis, a sua geometria tem que ser a mais perfeita possível. Isso, ela tem que representar exatamente a geometria do que você quer simular. Tá bom? Aí depois você tem que fazer a geração, você tem que gerar a malha, no pacote da ANSYS você tem o meshing, eu tenho o icing para fazer a malha. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas é muito importante fazer uma coisa que a gente chama de teste de malha, porque uma malha mal feita, ela influi nos resultados. Então você tem que refinar a sua malha até que, a partir de um determinado número de elementos, o resultado passa a ser reprodutível. Se você dobrar o número de elementos, dá o mesmo resultado, por exemplo. Mas se a tua malha está grosseira, os resultados que você vai obter não são resultados verdadeiros. Então, fazer um teste de malha é fundamental. Aí depois você parte para a modelagem em si, para a definição da simulação. Escolhe os modelos, qual modelo de turbulência que você vai usar, as condições iniciais e condições de contorno, parâmetros de convergência, etc. Tá? Isso você faz no CFX-Pre ou no Fluent, se você está usando o pacote da ANSYS. Aí depois você resolve o problema no Solver, ou no Fluent. Ou no Solver do Fluent, ou no Solver do CFX. E depois analisa os resultados no CFD Post. Mais ou menos essa é a ordem para você resolver um problema de CFD. Aqui eu dou alguns exemplos de geometria, né? Essa aqui é a plataforma de produção de petróleo. Isso aqui é um hidrociclone. Isso aqui são as 3 partes do bioreator que a gente precisou dividir em 3 regiões.
Aí daqui você tem a malha. O engraçado, que é importante enfatizar, é o seguinte: essa aqui é a plataforma, mas o que eu quero estudar é a velocidade do gás ou do ar, né, do vento em cima dessa plataforma. Então, o que eu preciso, o meu volume tem que ser o volume por onde passa gás. Por isso que a malha deste caso aqui é esta daqui. Né? Essa aqui é a malha de um ciclone, essa aqui é a malha do túnel Rebouças, com os ventiladores, os carros, etc. Então, feita a malha, você manda resolver o teu problema. Feita a malha, eu pulei aqui uma etapa, perdão, mas feita a malha, você tem que entrar na etapa de definição da sua simulação. Você tem que dizer quais são as condições de contorno, qual modelo de turbulência você vai usar, quais são as condições de controle do solver, etc. Aí, feito isso, você entra no solver, que vai resolver efetivamente seu problema. Depois que você resolveu o problema, convergiu o problema, você passa para o CFD Post, que é um software que vai ajudar você a visualizar o teu resultado. Tá? Lembre que fluidinâmica computacional é uma solução numérica das equações de conservação. Então, o que você tem no final do solver, você tem em cada ponto, em cada nó da sua malha, você vai ter valor de velocidade, pressão, densidade, etc. Então, você, na verdade, tem um tabelão gigantesco. O que o Post faz é pegar essa enorme tabela e mostrar isso de uma forma amigável, que é conforme você está vendo aí. Por exemplo, aqui você consegue, isso aqui é um hidrociclone, você consegue ver as espiras internas, né, do líquido dentro do ciclone. Isso aqui é uma fibra oca. Tá? Você, olhando o detalhe da fibra oca, você vê o escoamento do fluido, né, dentro da fibra oca, e como ela é uma membrana, você tem parte do fluido que passa pela membrana. Isso aqui é o bioreator, isso aqui são as chicanas do bioreator. Você consegue o detalhamento de ver, por exemplo, isso aqui são os vetores de velocidade. Você consegue ver as zonas de recirculação dentro do bioreator. Né? Então, você tem uma ótima visão interna do que está acontecendo no problema. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de teoria. Vou ser o mais rápido possível, não sei qual é o nível que os inscritos no curso têm, mas, bom, essa aqui é a equação da continuidade, que é a equação de conservação da massa. Ok? A equação da conservação da massa, ela descreve ela nada mais é do que um balanço de massa. Você tem que fazer um balanço de massa através de um volume de controle. Tá? O que entra menos o que sai é igual ao acumulado. Essa é a forma macro da equação da continuidade. Você tem ali o seu volume de controle, tá? O que entra menos o que sai é o que ficou acumulado. Isso é expresso matematicamente desta forma, ou dessa forma, usando derivados substantivos. Essa é uma equação vetorial. Caso o fluido seja incompressível, se for um líquido, por exemplo, ou se for um gás com variação de pressão muito baixa, com número de Mach menor que 0,3, você consegue usar essa equação simplificada. Se o fluido é incompressível, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, fica só o gradiente do vetor velocidade. Essa é a forma integral da equação da continuidade para fluido incompressível, escrita na forma vetorial. E essa mesma equação pode ser escrita com a notação de Einstein, que é essa daqui, tá? De onde o I, de onde xi é igual a zero, onde I é igual a x, y, z, ou 1, 2, 3. Bom, então essa é a equação da continuidade. Outra equação que você sempre resolve é a equação do movimento. A equação do movimento nada mais é do que um balanço de forças atuando sobre um elemento de um fluido. Tá? Você utiliza, faz um balanço de forças, você tem lá um elemento de fluido, então as principais forças que atuam sobre esse elemento, o somatório dessas forças,
tá certo? É a força de inércia que está atuando sobre aquele corpo, a primeira lei de Newton. Essas forças principais são forças atuando num fluido, são forças de pressão, forças viscosas e forças gravitacionais. Além dessas, você pode, dependendo do problema em questão, você pode agregar outras forças, forças de arraste, por exemplo, forças de sustentação, por exemplo, lift force. E a força de inércia, né, que é o somatório de todas as forças atuando sobre o corpo, usando a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, que é exatamente o que está escrito aqui, por unidade de volume. Você pega a massa, divide pelo volume, você tem a densidade, isso aqui é a aceleração, a derivada substantiva da velocidade em relação ao tempo te dá a aceleração local e aceleração convectiva. Isso aqui é a força de pressão, essa aqui é a força viscosa e essa é a força de campo. Tal é a tensão de cisalhamento. Ok? Bom, uma forma desta equação muito utilizada é quando o ρ é constante e a viscosidade é constante. Nesse caso, a equação da continuidade diz isso aqui, olha. O divergente do vetor velocidade é igual a zero. E aí você pode, se o fluido é newtoniano, como μ é constante, significa que o fluido é newtoniano. Então, você pode usar a lei da viscosidade de Newton, que te dá este termo de uma forma mais simplificada, usando o laplaciano do vetor velocidade. Então, ao aplicar essas condições nesta equação, você gera as famosas equações de Navier-Stokes, que podem ser escritas na forma vetorial, como está escrito aqui, ou então usando a notação de Einstein, que é essa notação que está aqui. Em resumo, todo problema de mecânica dos fluidos computacional, você resolve essas duas equações. Você resolve, a equação da continuidade, tá? E a equação do movimento. Ok? Muito bem. Aí vem um problema que são os escoamentos turbulentos. Isso funciona muito bem para escoamento laminar. Agora, o escoamento turbulento tem uma característica em que são formados vórtices no interior do escoamento. Isso significa que o escoamento é intrinsecamente transiente. Aí o Reynolds fez uma proposta é mais ou menos isso aqui que você mediria. Se você medir a velocidade num fluido escoando em escoamento turbulento, num dado ponto do escoamento, o que você vai medir é isso que está aqui. Ó. Tá? O fluido, ora a velocidade é alta, ora é baixa em relação à média. Tá? Ela fica flutuando em torno da média. Então, o Reynolds propôs dividir a velocidade instantânea, tá? Que é essa aqui, flutuante, em uma velocidade média mais uma flutuação, que tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa. Tá? E com isso ele propôs achar a média temporal das equações de conservação. Ao achar a média temporal das equações de conservação, a equação da continuidade não muda absolutamente nada. Agora, a equação do movimento, infelizmente, na equação do movimento, aparece esse produto aqui, olha, entre duas flutuações. Tá? E esse produto aqui, ele não zera. A grande vantagem dessa técnica aqui do Reynolds é que a média temporal da flutuação, se você pegar aqui, calcular as flutuações positivas e negativas e tirar a média temporal, dá zero. Tá? Agora, o produto das flutuações, a média temporal do produto não dá zero. Na verdade, dá uma coisa muito mais complicada, que é o que a gente chama de tensor de Reynolds, ou tensão de cisalhamento. Perdão, tensão turbulenta. Esse tensor de Reynolds tem 9 componentes das flutuações, é o produto das flutuações. A vantagem, quer dizer, uma vantagem desse tensor, apesar dele ser muito complicado, é que é um tensor simétrico. O que significa um tensor simétrico? Significa que os membros da matriz
nos lados opostos da diagonal principal são idênticos, isso é, a média temporal de UV é igual à média temporal de VU, a média temporal de WU é igual à média temporal de UW, a média temporal de VW é igual à média temporal de WV. Então, na verdade, esse tensor não tem 9 componentes, ele tem 6 componentes, já que se repetem 3 componentes, se repetem 2 a 2. Ok? Muito bem. A gente tem, consequentemente, 6 variáveis novas, que são esses componentes do tensor de Reynolds. Aí é que entra o problema, que a gente chama do problema de fechamento da turbulência. Vamos analisar as equações instantâneas, antes da gente aplicar a média temporal. Né? O que a gente tem? A gente tem a equação da continuidade e a gente tem a equação do movimento, que é uma equação vetorial, consequentemente, ela tem 3 componentes. Você tem as velocidades U, V e W, ou, dependendo de quem chama, de Vx, Vy e Vz. Tá? Você tem 3 componentes do vetor velocidade aqui. Na verdade, então, você tem 3 equações, mais a equação da continuidade. Isso significa que eu tenho 4 equações. E quantas incógnitas eu tenho? Pressão e cada componente do vetor velocidade, o VW, tá? Ou Vx, Vy, Vz. Tá bom? Então, eu tenho 4 equações, 4 incógnitas, o que significa que o meu problema está fechadinho, dá para resolver. Agora, e o que acontece quando eu passo a média temporal nessas equações? Bom, quando eu passo a média temporal, essa equação aqui fica igualzinha. A única diferença é que aqui é U instantâneo e aqui é U média temporal. Agora, esta equação aqui aparece, nessa equação aparece esse termo, que não dá, que não zera, infelizmente. Tá? Isso é, aparece o tensor de Reynolds aqui. Isso significa que eu tenho as mesmas 4 equações, as mesmas que eu tinha aqui em cima, e só que agora, em vez de 4 incógnitas, PU, VW, eu tenho 10 incógnitas, que são as 4 que eu já tinha, mais as componentes do tensor de Reynolds. Tá certo? Isso significa que esse problema precisa ser fechado. Isso é, para eu resolver, eu preciso necessariamente de ter o número de equações igual ao número de incógnitas. Por isso é que aparecem os modelos de turbulência. Por isso que a gente precisa de modelos de turbulência para conseguir resolver escoamentos turbulentos. E escoamentos turbulentos são mais de 99% dos escoamentos que a gente encontra na prática, no dia a dia da engenharia química. Tá? Então, o Boltzmann, em 1877, ele fez uma analogia com a lei da viscosidade de Newton. Ele falou, bom, se existe uma viscosidade, né, se o tensor tensão é menos uma viscosidade vezes o gradiente de velocidade, vamos fazer essa mesma ideia para o tensor de Reynolds, só que eu vou chamar a velocidade de velocidade turbulenta. Tá? Então, com isso, ele criou essa velocidade turbulenta, e surgiu esse K, que é a energia cinética turbulenta, que é o quê? É a média temporal das flutuações ao quadrado, o VW, tá? Que é cada componente flutuante do vetor velocidade, sobre 2. Tá? E o μt, como eu já falei, é a viscosidade turbulenta. Essa ideia foi uma ideia muito boa. Agora, ela tem um problema intrínseco. Ao assumir esta equação, a gente está automaticamente fazendo com que esses componentes aqui sejam iguais a 2/3 de K, da energia cinética turbulenta. Isso é errado, porque isso significa dizer que você está assumindo isotropia das tensões normais, tá? Isotropia das tensões normais. E nem todo escoamento tem isotropia de tensões normais. Tá? A turbulência não é isotrópica em todos os escoamentos. Em ciclones e hidrociclones, por exemplo, ela é fortemente anisotrópica, a turbulência é anisotrópica. Tá? Mas, de qualquer forma, esse modelo aqui, o modelo KY, é o modelo de, eu diria que é o maior sucesso assim, dentre os engenheiros, porque ele é um modelo super robusto, tá? Em que ele calcula a velocidade turbulenta com base
energia cinética turbulenta e na dissipação da energia cinética turbulenta, que é o K e o Epsilon, por isso que eles chamam o modelo de K-Epsilon. E tanto o K quanto o Epsilon são calculados através de equações de transporte. Então, essa é a equação de transporte de K e essa é a equação de transporte do Epsilon. Tá? Isso é, apesar de você ter mais 6 variáveis, que são os produtos das componentes flutuantes, você acrescenta ao seu problema, além da conservação da massa, da conservação do momento, né, da quantidade de movimento, você acrescenta só mais 2 equações de conservação. Você passa a ter que resolver 4 equações de conservação simultaneamente. Esse modelo é uma maravilha, ele é muito robusto, né, apesar de ele assumir isotropia dos componentes normais do tensor de Reynolds, ele é super robusto, é muito bom, ele funciona para quase tudo. Tá? Porém, não funciona para tudo. E por isso a gente tem o modelo dos tensores de Reynolds. O modelo dos tensores de Reynolds, que é muitas vezes chamado de RSM, porque vem do inglês, Reynolds Stress Model, esse modelo, ele abandona a ideia da viscosidade turbulenta, ele esquece que existe viscosidade turbulenta, ele abandona o Boltzmann e ele descreve uma equação de conservação para cada um daqueles componentes, daquele produto de componentes flutuantes lá do tensor de Reynolds. Tá? Então, esse modelo, bom, se você pegar aqui a derivada substantiva do produto de 2 componentes flutuantes, usar a regra da derivada, dá isso aqui, aí você faz um algebrismo danado e chega nesta equação. Que, para simplificar, isso aqui é a derivada substantiva, isto aqui, exatamente isto daqui. Então, para simplificar, a gente costuma reescrever essa equação dessa forma. A derivada substantiva é igual a esses termos, onde isso aqui é a produção, é isso aqui, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, o PI, é a taxa de produção da tensão turbulenta, etc. Você tem 4 termos, tá ok? Na sua equação do modelo de turbulência, do Reynolds Stress Model. Assim, e nesse modelo você precisa também acrescentar uma outra equação de conservação, pela própria definição do modelo. Então, além de 6 equações de conservação, você precisa de uma outra equação de conservação, que normalmente a gente usa a equação do Epsilon. Tá? Então, na verdade, esse modelo, em vez de 2 equações de conservação adicionais, como você tem no K-Epsilon, você tem 7 equações de conservação adicionais. Tá? Consequentemente, ele dá muito mais... Ele leva muito mais tempo para terminar a simulação, para convergir, do que o modelo K-Epsilon. Então, se você pode usar o modelo K-Epsilon, use o modelo K-Epsilon. Você vai pensar, mas o modelo dos tensores de Reynolds é melhor, porque ele calcula, eu não preciso saber se existe isotropia ou não, se a turbulência é isotrópica ou não, porque ele calcula cada componente do tensor de Reynolds. É verdade, só que ele tem um preço. Além de levar mais tempo, ele demanda mais esforço computacional, ele é menos robusto, ele é mais difícil de convergir. Então, a gente só usa realmente o modelo de tensor de Reynolds quando a gente sabe que se usar o K-Epsilon vai dar erro, como, por exemplo, solução de perfil de velocidade em ciclones e hidrociclones. Se você usar o K-Epsilon, não tem nada a ver com o perfil real de velocidade que você obtém usando um PIV, por exemplo, para medir experimentalmente os perfis de velocidade. Tá ok? Bom, então isso é a teoria. Eu vou usar agora um pouco do tempo para mostrar a vocês algumas aplicações que a gente tem feito lá no laboratório, lá no Lab CFD. Bom, isso aqui é uma unidade de craqueamento catalítico de uma refinaria de petróleo. Não sei se vocês já fizeram a disciplina de processamento de petróleo, mas essa unidade de craqueamento catalítico é a unidade que pega as frações pesadas de petróleo, as moléculas grandes, e quebram essa molécula cataliticamente em moléculas menores,
que são moléculas que têm um maior valor agregado. Isso é, você pega um óleo combustível, por exemplo, e transforma em gasolina, querosene de aviação, GLP, que são produtos que têm um valor maior de revenda. Então, é uma unidade importante numa refinaria, e ela é composta de um vaso, esse vaso, que a gente chamava antigamente de reator, até descobrir que a maior parte da reação de craqueamento acontece no riser. Aqui você tem catalisador, né? O catalisador, à medida que ele vai craqueando as moléculas, ele vai se envenenando, isso é, coque começa a ser formado sobre o catalisador. Então, você tem aqui o regenerador. Tá? No regenerador, esse coque é queimado e você regenera o catalisador, que volta aqui e entra junto com a carga, volta para promover a reação. Isso aqui são ciclones, para manter a maior quantidade possível de catalisador, para não perder o catalisador. Agora, a gente tem um problema nesse sistema, que é exatamente este aqui. Sempre que você tem partículas sólidas, principalmente transportadas por um gás, você tem partículas sólidas em escoamento num tubo, e esse tubo muda de direção, você tem ali uma região de erosão. Então, a gente resolveu estudar um pouquinho essa erosão e tipos diferentes de curvas que poderiam ser feitas. Então, foi esse aí. Isso foi um trabalho que eu orientei de mestrado no laboratório. Então, veja só, nós testamos 4 tipos de saídas diferentes, um L suave, um L abrupto, né? Um T abrupto. Esse T abrupto é parecido com o que está no desenho. É parecido com o que está no desenho. Isso aqui é um T abrupto, tá? E eu tive uma grande ideia, que era... Bom, se o grande problema é mudança brusca de direção, né? Por que não suavizar as velocidades aqui, com isso diminuindo a velocidade das partículas, ok? E, teoricamente, com isso a gente reduziria a erosão. Aí eu propus esse tipo tanque aqui, pensei, pô, isso é uma grande ideia, esse negócio vai dar uma patente, não sei o quê. Bom, essa foi a proposta. Aí a gente foi fazer o resultado, está até publicado aqui no International Journal of Chemical Engineering. Eu descobri que, infelizmente, de pessoas com grandes ideias, o inferno anda cheio, porque foi o pior de todos. Sabe por quê? Porque existe uma enorme recirculação do gás na hora que se aumenta essa vazão, então aumenta demais a erosão aqui nesse ponto. Então, nesse ponto, deixa eu falar uma coisa. Eu vou mostrar muitos gráficos, muitas figuras como essa, onde você vai ver aqui um degradê de cores, está vendo? Esse degradê significa o seguinte: o azul escuro é o menor valor do que você está medindo, e o azul e o vermelhão é o maior valor do que você está medindo. E aqui vai ter sempre a escala. Aqui essa escala está variando, você não vai ver, eu consigo ver, porque eu estou olhando bem de pertinho, de 0 até 1,5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a taxa de erosão, em quilos por segundo, se não me engano. Então, você vê que quanto mais vermelho, maior é a erosão. Tá certo? Quanto mais azulão significa que não tem erosão nenhuma. Então, aqui a gente pode quantificar isso aqui. Então, definitivamente, o meu estilo tanque não é uma boa ideia. Perdi uma patente, uma pseudo-patente. Esse T aqui não é também uma boa opção, ele gera muitas regiões vermelhonas, onde a erosão é mais forte, e esses dois aqui são razoáveis, com uma leve preferência para o L abrupto, tá? Em vez do L suave. Então, essa foi uma conclusão. Eu apresentei esse trabalho também num congresso, e, por acaso, ele foi escolhido como o melhor trabalho do congresso. Isso foi um congresso em Kuala Lumpur, na Malásia. Ok? Trabalho de mestrado. Outra coisa que a gente estuda são trocadores de calor. Tanto trocador de calor casca e tubo, quanto trocador de calor de placas.
Nesse estudo aqui, que foi publicado na Applied Thermal Engineering em 2017, esse estudo foi um estudo de TCC, um projeto de final de curso de um aluno excelente que nós tivemos, eu e a professora Tânia, e a gente resolveu estudar o efeito do que a gente chama de correntes de fuga. Se você olhar o trocador, né, ele tem essas chicanas e o tubo passando no meio das chicanas, está vendo? O tubo é suportado pelas chicanas. Se você não deixar nenhuma folga entre o tubo e a chicana, tá? O que acontece? Você tem esse exemplo aqui, olha. Não passa nada, você vê? Isso aqui é a chicana, tá? Nada passa através da chicana, ok? Isso é muito ruim, porque você gera zonas quentes, tá vendo? Olha, lembra que o vermelho é a maior temperatura, nesse caso é 125 graus, tá legal? Você gera um monte de zonas quentes, o que, dependendo do seu produto, pode, inclusive, degradar o seu produto. Agora, se você deixa uma pequena folga, tá? Vamos dizer, o diâmetro do tubo é 10 centímetros, e você usa o furo aqui da chicana 10,5 centímetros, você vai ter 0,25 de distância entre a chicana e o tubo, tá? Isso faz toda a diferença. Aqui a gente colocou a folga entre o tubo e a chicana, você vê que tem... Isso aqui é vetor velocidade, tá? Você vê que tem um monte de vetor velocidade passando através da chicana, exatamente por esse espaçamento. E você vê que você reduz, se você comparar, né? Você reduz bastante as zonas de superaquecimento do teu fluido. Ok? Outro estudo que a gente fez, esse foi desse ano, a gente ainda nem publicou, saiu... O nosso aluno de mestrado defendeu... Quando foi? Defendeu 2 semanas atrás, o mestrado. Foi o estudo do número de chicanas que a gente deve usar no trocador e sua influência na troca térmica. Isso aqui são os vetores de velocidade do fluido, tá? Isso aqui é um óleo viscoso. E nós comparamos várias números de chicanas. Eu botei aqui exemplo só de 4 chicanas e 8 chicanas, tá? Você pode ver que, ao aumentar o número de chicanas, você vê como é que está mais vermelho aqui, essa região, do que esta daqui? Isso é, eu consegui aumentar a troca térmica, tá? Porque eu aumentei a turbulência no escoamento. Consequentemente, aumentei o coeficiente global de troca térmica. Então, ficou mais eficiente esse trocador do que esse. Tá legal? Outro trabalho que a gente tem é de gaseificação de biomassa em leite fluidizado. Eu não sei se todos vocês sabem o que é leite fluidizado. Se não sabem, eu não vou explicar aqui, mas dá uma procurada no Google, vídeos de leite fluidizado, é uma coisa maravilhosa, é realmente impressionante, principalmente fluidização com ar ou com gás. É muito legal, eu aconselho quem não sabe o que é leite fluidizado ainda, dá uma olhada nos vídeos. Tem até um cara numa piscina de areia, em que ele fluidiza a areia na piscina, aí ele afunda, é bem legal. Bom, mas de qualquer forma, a gaseificação é um processo no qual você converte material combustível sólido. Em geral, a gente usa isso para resíduos agrícolas, tá? Em gás de síntese. Esse gás aqui você pode ou queimar para produzir energia, ou então entrar numa linha de produção de petroquímicos, né? E a gaseificação através da fluidização tem um monte de vantagens. São essas que estão aí, as bolhas provocam um excelente contato, gás sólido, então tem altas taxas de transferência de calor e massa, etc, etc. Agora, é importante você saber se as condições operacionais para aquela proporção areia e inerte. No meu caso, eu usei inerte porque eu não simulei a combustão nesse. Né? Então, o meu combustível sólido não estava queimando. Foi só para eu estudar as melhores condições para ter uma fluidização homogênea. Então, esse aqui é o resultado. Não, esse aqui é um leite fluidizado. Isso aqui é areia, tá?
é o volume. Tudo que está muito vermelho é areia, o que tem um pouquinho verdinho é areia mais ar, o que só tem azul é bolha de ar, tá? Funciona mais ou menos assim o leito fluidizado. Você inicialmente tem um leito fixo, à medida que você começa a aumentar a vazão de ar, né, o leito começa a se mover e ele passa a parecer um líquido em ebulição. Tá? Isso aqui é a fluidização. É isso que acontece. Tá bom? Isso é um leito fluidizado. Bom, mas então a gente estudou as condições operacionais que maximizavam a homogeneização, né, do leito e evitava a segregação. Então, esse aqui é um trabalho que a gente publicou em 2016 na Powder Technology, um trabalho de doutorado da Michele, que hoje é professora lá da Universidade Federal do Maranhão. E a gente identificou as condições para melhorar. Isso aqui é a fração volumétrica de ar, ok? Então, aqui em cima só tem ar. Então, a fração volumétrica é 100% de ar. Tá? Isso aqui é areia. Então, aqui em cima não tem areia, só tem ar. Então, a fração volumétrica de areia é 0. A mesma coisa para a biomassa. A biomassa e a areia estão misturadas aqui, né? Fazendo aquela movimentação que eu acabei de mostrar no vídeo. Tá bom? Então, a gente determinou as condições em que a gente obtinha. A gente não quer isso aqui, por exemplo. Isso aqui é a biomassa. Ela está completamente concentrada aqui numa região. E não tem nada de biomassa aqui. Então, esse aqui são umas condições que eu não quero para a minha fluidização. Mesma coisa aqui, tem caminho preferencial, mesma coisa aqui, mas aqui e aqui é o que eu busco. E a gente conseguiu, através desse trabalho, de estabelecer as condições ótimas para obter para evitar a segregação. Tá bom? Muito bem. Nós desenvolvemos também um trabalho de hidrociclones para separação de células animais. Células animais são muito, mas muito utilizadas hoje em dia para a produção de anticorpos monoclonais, por exemplo. Que anticorpos monoclonais, vocês talvez já tenham ouvido falar de tratamento imunológico para câncer. O tratamento imunológico para combater o câncer é baseado em anticorpos específicos para as células cancerosas. E esses anticorpos são produzidos em bioreatores usando células animais. Tá? E eu desenvolvi um hidrociclone para separar as células. O problema da célula animal é que ela tem uma densidade muito próxima da do meio de cultivo. O delta-Rho, a diferença de densidade, é 0,06 gramas por centímetro cúbico. Mas aí eu desenvolvi esse hidrociclone, né? Isso aqui é um trabalho que a gente publicou esse ano, na Biotechnology and Bioengineering. E só para mostrar a vocês assim, as figurinhas bonitas que a gente consegue ver as espiras dentro do hidrociclone, a espira de líquido, a gente consegue ver. O problema de células animais é que ela não tem uma parede celular, então ela é muito facilmente lisada, é muito fácil matar uma célula por lise. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com a tensão de cisalhamento dentro do hidrociclone. Então, a gente consegue mostrar que muito pequenas tensões, por isso que elas não morrem quando são tratadas pelo hidrociclone. E uma coisa legal é que a fração volumétrica, você vê claramente que a fração volumétrica de células, ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais vermelha à medida que você se aproxima aqui da descarga de suspensão concentrada. Tá vendo? Bom, a eficiência simulada que a gente obteve com o CFD foi 95,5. Quando a gente construiu esse hidrociclone e testou, ele chegou a dar eficiências quase 100%. Funciona. A grande vantagem de fluidiômetria computacional é que se você fizer a sua simulação com todos os cuidados, ela vai funcionar. Isso gerou uma patente, que é a Sartorius, que é uma grande firma alemã, que hoje chama Stedin Sartorius, licenciou essa patente, né, e começou a vender o hidrociclone, que aqui parece que é uma cruz, mas não, é um hidrociclone com entradas, duas entradas tangenciais,
Esse aqui já é outro estudo, é um estudo para bioreator também, para trabalhar em bioreatores, mantendo as células dentro do bioreator. Então, você usa esse filtro de... Isso aqui é uma tela, parece uma peneira, uma tela de peneiro, né? Aqui ele aparece aberto. Você usa esse filtro para poder sugar o meio de cultivo contendo o teu anticorpo, por exemplo, ou o teu biofármaco, sem sugar a célula, deixando as células dentro do reator. Está aqui, esse bioreator aqui é esse que nós simulamos. Isso aqui é um bioreator que está instalado... Não, está mais, ele já foi desativado, mas ele estava instalado no Centro de Imunologia Molecular em Havana, né? A gente fez um trabalho em conjunto com o Álvio, que é esse rapaz aqui, que fez doutorado comigo. Ele trabalhava lá no Centro de Imunologia Molecular, veio para o Brasil fazer o doutorado, e hoje ele como é que chama? Assessor da Fiocruz. Então, a gente consegue ver coisas maravilhosas. Isso aqui eu já mostrei para vocês, são as correntes de recirculação atrás de uma chicana. A gente consegue ver, por exemplo, que esse filtro aqui, essa tela que eu falei, ela fica girando com uma velocidade alta. Tá? Por isso que está vermelhinho aqui. Isso aqui é velocidade tangencial. Tá? Ele está vermelhinho porque aqui é a maior região de velocidade tangencial. Agora, a concentração de células, você vê lá dentro, aqui dentro, é baixa. Tá? Aqui fora é alta. Mais pertinho, do lado de fora, mais perto do filtro, você tem uma concentração baixa também. Isso aqui é devido ao que a gente chama de força de sustentação, lift force. Tá? Que para esse caso, a gente tem que acrescentar lift force na equação do movimento. Você consegue ver que as células se afastam da malha do filtro. Isso aqui também, esse aqui é o Álvio, ele também estudou uma coisa equivalente ao spin filter, só que opera fora do bioreator. A gente chama de vortex flow filters, né? Ele usou, isso aqui é o equipamento experimental dele, isso aqui é um PIV, que PIV é Particle Image Velocimetry, ou velocimetria por imagem de partículas. É uma forma que a gente tem um equipamento bem sofisticado e que a gente consegue medir perfil de velocidade dentro de fluidos em escoamento, sem interferir no escoamento. Você mede através de um raio laser. Tá? Então, ele obteve essas recirculações tanto experimentalmente quanto simulado. Aqui obteve também uma concentração menor de células próximo do filtro. E ele descobriu uma coisa muito interessante, é que fluido entra e sai através... Isso aqui é a tela do filtro. Fluido entra e sai. Isso, pela primeira vez, a gente descobriu por que, então, esses filtros, tanto esse quanto o spin filter, quando entopem, eles entopem porque uma camada de células entope a parte interna do filtro, exatamente por conta dessa recirculação. Bom, a gente estuda também dano, como eu falei, as células animais são muito sensíveis a cisalhamento, então a gente estuda também o dano possível às células animais. Por exemplo, um dano possível é quando bolhas estouram na superfície do bioreator. Então está aqui uma simulação de uma bolha estourando, isso é uma simulação numérica feita com CFD. Tá? Outra possível fonte de cisalhamento é quando você usa uma bomba peristáltica. Essa aqui é uma bomba peristáltica que a gente tem no laboratório, com 8 roletes, e ela esmaga. Isso aqui é um tubo de silicone, tá? E a bomba peristáltica o que faz é esses roletes giram e ela esmaga o fluido e empurra o fluido para frente, dessa forma. Tá? Então, ela gera uma tensão de cisalhamento. A gente estuda para ver até que nível vai essas tensões, se irão ou não danificar as células. Outra coisa é vazamento de gás. É outra coisa que a gente estuda bastante lá no nosso laboratório. Gás inflamável, quando ele
vaza, você tem que se atentar para duas coisas: o limite inferior de explosividade e o limite superior de explosividade. O limite inferior é... Bom, deixa eu dizer uma coisa. Um gás, quando escapa, tá? Ele só explode dentro de certos limites, que são esse LIE e LSE. Se ele está abaixo, a concentração deste gás está abaixo do LIE, isso significa que ele não tem uma concentração suficiente para ignitar. Tá? E se ele tem uma concentração maior do que o LSE, falta oxigênio para ele ignitar, ele está numa concentração muito alta. Então, o grande problema é quando você tem gás na concentração entre LIE e LSE. Tá? Por isso, a gente tem que estudar uma forma de colocar detectores na plataforma que nos alertem caso haja algum vazamento, antes de você chegar nesta fase, né, neste intervalo de concentração e, eventualmente, você ter uma explosão na plataforma, como a gente já teve, inclusive aqui na Bacia de Campos. Então, esse é um estudo para melhor localizar os detectores de gás, tá bom? Muito bem. Aqui um exemplo. Este é o nosso compressor-alvo. Tá? É um compressor que vai, por um motivo qualquer, vai sofrer um dano, um furo e vai vazar gás. Aqui eu não tenho alarme nenhum colocado ainda. Eu quero saber como é que evolui a pluma de gás, que é para, com base nessa pluma, selecionar os pontos de localização dos detectores. E é claro que isso depende da velocidade de vento. Então, a gente tem que testar todas as direções: norte-sul, sul-norte, leste-oeste, oeste-leste, sudeste, sudoeste, etc, etc. Mas veja como o gás espalha. Ah, não, o compressor é esse aqui. Viu? De novo, esse é o compressor. Tá ok? Ele chega, inclusive, se não tiver um alarme que detecte esse vazamento e faça com que o operador resolva esse problema, você pode fazer com que o gás chegue, inclusive, aqui nessa área aqui, que é o prédio administrativo. Tá? Esse é o prédio administrativo e pode dar um grande dano à sua plataforma. Tá ok? Outra coisa é vazamento numa unidade, numa refinaria, por exemplo. Tá? Essa aqui é uma unidade de hidrotratamento de uma refinaria de petróleo, uma das refinarias da Petrobras, e a gente está estudando isso no momento. Tem um aluno de doutorado fazendo o estudo da melhor localização de detectores para essa unidade. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, assim, né? Eu vou passar um filminho em que vai aparecer as posições da pluma em função da direção do vento. O azul é... Tudo que está contido dentro do azul tem uma concentração superior ao limite mínimo de inflamabilidade. Ok? E tudo que está contido aqui na pluma vermelha, tudo que está contido dentro, tem uma concentração acima do limite de explosividade. Isso é, se tiver uma ignição aqui, não explode. Se tiver uma ignição aqui dentro, explode, pega fogo. Se tiver uma ignição dentro aqui da pluma vermelha, não explode, porque você está com uma concentração superior ao limite superior de explosividade. Tá bom? Então, o que importa para a gente é essa região entre a pluma vermelha e a pluma azul. Então, vamos ver como é que essa pluma varia em função do vento. Tá ok? E com isso, com base nisso, a gente consegue otimizar a quantidade de detectores que você vai colocar, que você vai instalar na unidade. Bom, outra simulação que a gente faz é a do separador trifásico gravitacional. Esse separador é um separador gigantesco, que tem também em plataformas ou em FPSO,
para separação de gás, óleo e água. Tá? Muito bem. Esse separador em terra não tem nenhum problema, ele fica lá paradão, nada acontece. Agora, o que acontece quando você... Sim, essa aqui é o esquema do separador. Né? Você entra com o que está sendo... Isso aqui vem lá do poço, entra no separador, tá ok? O gás sai, o gás natural sai por aqui, e o líquido, que é uma mistura de óleo e água, se concentra aqui. Como esse separador é muito grande, o tempo de residência também é grande. Consequentemente, as gotinhas de óleo têm tempo de subir para a superfície. Então, uma separação gravitacional água-óleo. O óleo extravasa aqui por sobre o vertedor, você tira ele por aqui, e aqui embaixo você tira a água. Até aí tudo bem, perfeito. Agora, o que acontece quando você tem uma FPSO? Isso aqui é um FPSO. A FPSO é um navio. É uma plataforma flutuante, né, para quando você está muito longe da costa, ok? Então, você tem que ter um navio. E o navio tem um monte de movimentos quando ele está no mar, né? No nosso caso, o que mais prejudicaria seria esse movimento de pitch e esse movimento de roll. Tá? Isso significa que o seu separador de produção, que está aqui no convés do navio, ele sofre também esses movimentos. Então, o estudo que a gente fez foi saber qual era o limite de concentração água-óleo que você deveria ter para que não acontecesse o seguinte. Se esse flutuador, se ele inclina para frente, né, pode passar água para o óleo. Tá? Então, esse foi o estudo. Então, a gente fez lá a geometria do separador trifásico, fizemos a malha do separador, e estudamos as diferentes concentrações de óleo, que é aqui o laranja, e água, que é o vermelho. E a gente viu que para um determinado movimento do navio, da FPSO, passava água, mas nesse caso aqui era quando a gente tinha, se não me engano, 20% só de óleo e 80% de água. Eu vou mostrar aqui um videozinho que a gente fez quando a gente tem 50% de óleo e 50% de água. Você vai ver que nessa situação não ocorre passagem de água do vermelho aqui para a região de óleo, que é onde a gente retira o óleo. Olha só, esse é o movimento do navio. Tá ok? Muito bem. Mas o que a gente propõe em substituição aos separadores gravitacionais? Bom, eu tenho uma proposta que é substituir essas coisas gigantescas, que numa plataforma de perfuração, uma plataforma de produção, ocupa um espaço enorme, por hidrociclones, tá? Que são equipamentos super simples, baratos de construir. Eu já projetei todos esses hidrociclones que estão aí no esquema. E, por exemplo, a gente, graças a esses dois primeiros aqui, isso aqui eu projetei a gente simulou num projeto financiado pela Petrobras. Então, esse esqueminha aqui gerou um pedido de patente, tá? Mas a minha menina dos olhos desses hidrociclones é esse aqui, o hidrociclone para altos teores. Esse hidrociclone, que está aqui na posição vertical, porque não importa para a gente, a força centrífuga é muito maior, que é milhares de vezes maior que a força gravitacional. Então, aqui está o PIV, onde a gente mediu experimentalmente o perfil de velocidade, né? E comparamos com o resultado simulado, deu bastante razoável, e esses foram os resultados que a gente obteve no simulado, fazendo a simulação numérica com CFD. A gente obteve um diâmetro de corte, que é o tamanho da partícula, que é separada com 50% de eficiência granulométrica reduzida, e essa eficiência total foi o que a gente obteve na simulação. No experimental, deu o mesmo diâmetro de corte e um pouquinho diferente, a eficiência um pouquinho diferente. Esse é o hidrociclone operando, você pode ver, aqui está entrando óleo com 40%, e aqui está saindo água
Aqui está entrando água com 40% de óleo e aqui está saindo água só 3% de óleo. E aqui no overflow está saindo água com 87% de óleo. É uma hidrostrônica que funciona muito legal. Tá? Acabou de ser publicado esse artigo na Petroleum Science and Engineering, foi publicado esse ano. E esse aqui é o vídeo para mostrar para vocês que funciona esse negócio. Eu estou entrando com água, 60% de água, 40% de óleo aqui, tá? Olha só a saída de água. A saída de água não tem quase nem óleo, na verdade tem 3% de óleo, tá? E, por outro lado, o overflow, que é o que sai aqui, tem 87% de óleo. Eu praticamente separo a água do óleo com esse equipamentozinho simples. Tá ok? Isso aqui são as provetas, eu tirei essa foto que eu acho ela bem interessante. Isso aqui é o que entra, são 2 provetas para cada corrente. 40% de óleo, tá? 60% de água. O que sai no concentrado? 87% de óleo e 3% de água. Perdão, 13% de água. E o que sai no diluído? 97% de água. E essa coisinha aqui, não sei se dá para vocês verem, só tem uma auréola aqui de óleo, 3%. Tá? Esse é o nosso hidrociclone para separação de altos teores de óleo disperso em água. A gente fez também para separação de baixos teores de óleo em água. Isso aqui são os exemplos do simulado e do experimental. E aqui a gente obteve, a simulação previa em torno de 99% de eficiência de separação e a gente obteve, na média, em torno de 95%. Tá? Isso foi publicado no Brazilian Journal of Petroleum and Gas. A gente simula também, a gente tem um projeto junto com um especialista em cirurgia de aneurismas. A gente tem esse projeto, que isso aqui é uma tese de mestrado que está sendo desenvolvida no laboratório. Isso aqui são as artérias cerebrais e só mesmo um especialista consegue identificar. Ele identificou que havia aqui um aneurisma, aí a gente deu um zoom, tá? E depois tiramos todas essas artérias que... A gente deu uma limpada nessa geometria, ficamos com essa geometria aqui e construímos a malha na geometria e rodamos e estamos estudando a tensão de cisalhamento, porque dependendo da tensão, lembra que o vermelho é o mais alto, dependendo da tensão de cisalhamento, esse aneurisma pode estourar. E se estourar, a pessoa vai ter um AVC, provavelmente vai ser fatal, e o médico tem que decidir se ele opera ou não, já que os riscos da operação também são muito altos. Tá ok? A gente agora está simulando, no momento, a minha aluna está simulando colocar um stent, exatamente aqui, olha. A ideia do stent é diminuir o fluxo de sangue para o aneurisma e, com isso, fazer com que o aneurisma colapse, vamos dizer assim, murche, tá? Para diminuir a probabilidade dele estourar. Mas, para isso, para colocar o stent, precisa fazer a operação. E o médico tem que se decidir se aquele caso vale a pena o risco ou não. Tá ok? A gente tem também uma simulação numérica de escoamento de sangue na aorta. Isso aqui é uma aorta, isso aqui é outra aorta. Cada aorta é diferente da outra, tem as mesmas vezes, mas o formato é diferente. A gente resolveu simular esta daqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui o perfil de velocidade em função do tempo, enquanto o teu coração pulsa, tá? Eu vou mostrar como varia a velocidade quando ele está pulsando. Você varia vai ter regiões de 0 metros por segundo até 0,9 metros por segundo. Então, vamos ver, ó. Olha que o contador de tempo ele vai até 2 segundos. São 2 pulsos no coração. Ok?
A ideia aqui é dar continuidade a esse trabalho e estudar a influência de depósitos de gordura nas artérias que poderiam gerar, eventualmente, um infarto. Tá certo? Bom, esse é o meu laboratório. Eu falei do laboratório do CFD um monte de vezes. Esse é o nosso laboratório. A gente tem 3 salas contíguas, né? Essa aqui é uma sala. Aqui a gente tem uma sala de reunião, tá? É essa salinha aqui. Ao lado desta sala, a gente tem esta sala, onde aqui a gente tem duas salinhas de professor, tá? E ao lado desta sala eu tenho... Ops! Cadê o experimental? Ah, não. Antes de falar do experimental, eu pensei que eu tinha posto a seguir, mas depois eu falo do experimental, então. Então, ao lado dessa sala, passando por essa porta aqui, você entra no lab, na parte experimental do laboratório. Mas eu queria falar antes disso, no poder computacional que a gente tem no laboratório. Nós, além de, como vocês estão vendo aqui, a gente tem, na soma total, a gente tem 30 microcomputadores, tá? Todos muito bons, com bastante poder computacional, e, além disso, a gente tem 3 clusters no laboratório. Tá? Esse aqui é o cluster, é a nossa menina dos olhos atualmente, porque é o mais poderoso que a gente tem. Esse aqui é o cluster, é o segundo, que é mais velhinho, e esse aqui é o terceiro que a gente comprou e ainda vamos expandi-lo, ainda vamos colocar vários nós computacionais nesse cluster. Esse é o laboratório experimental. A gente tem um sistema de PIV da Dantec super bom, ele é capaz de medir perfil de velocidade, perfil de temperatura e perfil de concentração. Esse aqui é o nosso analisador a laser de tamanho de partícula, é um Beckman. Tá? E, além disso, a gente tem também uma planta piloto, né, para testar. Aqui, está aqui um hidrociclone montado aqui, tá vendo? A gente testa os hidrociclones, aqui tem um ciclone montado. Isso aqui é a estação de controle da nossa planta. Aqui o ciclone montado. A gente consegue, então, simular, otimizar as condições de um ciclone ou de um hidrociclone para um dado serviço, manda construir, né, e monta na nossa planta piloto. E testamos porque uma coisa que eu não falei até agora, vou falar agora, é que a fluidodinâmica computacional faz maravilhas, mas desde que você comprove experimentalmente que os resultados que você está obtendo são coerentes. A gente sempre precisa validar as simulações numéricas, tá? Porque senão você pode estar obtendo uma coisa que parece legal, mas não tem nada a ver com a realidade. Então, a gente sempre precisa da parte experimental para confirmar aquelas coisas que você previu na simulação computacional. Por isso que eu mostrei aqueles hidrociclones, valor de eficiência calculada com simulação numérica e o valor experimental. Ok? Bom, esse é o nosso grupo de professores. Nós temos 5 professores no grupo, né? Além de mim, tem o Luiz Fernando, que é o nosso grande especialista no OpenFOAM. Tem a Tânia, que é a nossa grande especialista em modelos de turbulência, talvez seja a pessoa que mais entende modelos de turbulência no Brasil. E esse é o Fábio, que está se envolvendo cada vez mais com machine learning, tá? Com inteligência artificial. Então, esse é o nosso grupo. E a Karina é a responsável pela parte experimental do laboratório. Então, somos 5 no laboratório. Esse é o grupo. E tem um monte de aluno de mestrado, um monte de aluno de doutorado, um monte de aluno fazendo também seu TCC no laboratório. Eu queria, então, antes de terminar, fazer uma propaganda do Congresso Brasileiro de Fluidodinâmica Computacional, que teria sido em julho, em Campinas, porém, graças à pandemia, né, a gente adiou para o ano que vem, e a gente espera que até lá uma dessas vacinas já tenha sido aprovada e o povo já esteja vacinado, consequentemente, pode todo mundo para Campinas, lá para o Congresso Brasileiro de Fluidodinâmica Computacional. Então, se vocês se interessarem, começarem a estudar, vocês podem ainda
submeter um artigo para o CBCFD 2020, que será realizado em 2021. Agora, como é que você faz isso? Agora vem a grande notícia. Eu deixei para o finalzinho, bem para o finalzinho, a grande notícia. A ANSYS, né, que é a dona desse software que contém o Fluent e o CFX, ela, para estudante, ela doa de graça uma licença. Então, você pode entrar no site da ANSYS, nesse site aqui, tá? Você pode entrar lá e pedir para baixar o software e também uma licença gratuita, que, se não me engano, vale, você tem que renovar, se não me engano, de 6 em 6 meses. Tá? Mas tem um monte de tutorial, você pode baixar o software, depois acompanhar os tutoriais e virar um craque de CFD, bolar um problema e apresentar um artigo lá no CBCFD 2020, que será em 2021. Tá legal, gente? Era isso que eu queria falar. Agora eu estou aberto a perguntas. Vou te compartilhar a tela, ok? Obrigado, professor. Acho que foi bem bacana. Eu vou começar a ler as perguntas aqui. E a primeira pergunta do Leandro é se existe uma barreira que a mecânica dos fluidos, ou CFD, tenta explicar atualmente, ou é possível resolver qualquer problema com o conhecimento atual. Já temos um conhecimento avançado ou conhecemos apenas uma parte? A gente consegue, desde que haja escoamento de fluido, a gente consegue resolver qualquer problema, se você for capaz de construir a geometria exatamente idêntica à geometria que você quer simular, tá bom? Porque as equações de conservação são leis. As equações de conservação que foram desenvolvidas no século passado, no século retrasado, elas valem sempre, elas sempre valerão, tá? Agora, o problema que a gente tem, hoje em dia, é ainda a potência dos computadores. Se você quiser resolver um problema muito grande, por exemplo, eu quero simular, não quero simular uma torre de destilação. Isso você faz com o pé nas costas. Mas eu quero simular toda a unidade de destilação da Reduc, por exemplo. Impossível. Com o poder computacional que a gente tem hoje, mesmo lá com o meu supercluster, é impossível. Porque a quantidade de elementos vai ser tão gigantesca que você vai precisar de um poder computacional que a gente não dispõe ainda. Tá ok? Mas não tenham dúvidas que o futuro vai ser a abolição dos modelos de turbulência. Isso é uma coisa que eu nem falei, mas já que a pergunta abriu a possibilidade, eu posso explicar. A gente, quando acha as médias temporais, a gente não está simulando exatamente o perfil de velocidade nos pontos, porque o perfil de velocidades é flutuante. Tá? Para fazer isso, a gente teria que usar o que a gente chama de simulação numérica direta. Tá ok? É o DNS, Direct Numeric Simulation. Hoje em dia, a gente só tem condição de fazer simulação numérica direta, isso é, esquecer que existe modelo de turbulência, isso é, sem precisar achar a média temporal das equações de conservação, a gente só consegue fazer isso com um problema bem simples. Porque a quantidade de elementos que você precisa é gigantesca. Tá? Os teus elementos, para conseguir captar os menores turbilhões do escoamento, lá no nível lá da escala de Kolmogorov, os elementos teriam que ser tão pequenos que você precisaria de bilhões de elementos, por um problema razoavelmente complexo. Então, a gente ainda não tem poder computacional para resolver problemas complexos, problemas maiores com simulação numérica direta. Existe até hoje, um meio termo, que a gente chama de simulação das grandes escalas, Large Edge Simulation, que é o que a gente chama de LESS. Né? A simulação LESS, ela faz um meio termo, ela simula os grandes vórtices, tá? E ela usa um filtro para dizer, eu só simulo até esse tamanho de vórtice, daqui para baixo eu vou usar as equações de Reynolds. As equações de Navier-Stokes
média temporal das equações de Navier-Stokes. Mas à medida que o poder computacional, e você sabe que o poder computacional está estourando, a gente saiu a notícia esta semana. Quando é que eu li isso? Foi domingo? Domingo ou sábado? E a primeira simulação quântica de uma reação química foi realizada pela Google. Agora, no sábado, é uma notícia, se não me engano, de sábado. Né? O computador quântico tem uma capacidade incrível, enorme de simulação, então o futuro é que os modelos de turbulência vão deixar de existir. Na hora que a gente conseguir simular problemas sem precisar de achar a média temporal das equações de conservação, acabou o problema. Eu vou estar naquela primeira situação, 4 equações, 4 incógnitas. Tá? Sendo que a velocidade, as velocidades e as pressões, eventualmente, são flutuantes, mas você consegue calcular se você não achar a média temporal da equação de conservação. Mas, em resumo, a princípio não há nenhuma restrição quanto a um dado problema de simulação. Tá? Se você quiser simular, por exemplo, as correntes do Oceano Atlântico, tá? O que vai te limitar é o poder computacional. Entendeu? Não é falta de física para resolver o problema. Beleza, obrigado. Outra pergunta é do Henry, sobre se as simulações elas produzem um resultado qualitativo ou quantitativo? Quantitativo, quantitativo. Se você tomar aquele cuidado que eu falei de fazer o teste de malha para saber qual o número mínimo de elementos que você precisa ter na sua malha, de forma que a malha não impacte, não suje o resultado, tá? Se você faz um teste de malha bem feito, o resultado é quantitativo. Você não viu? Eu até mostrei. Eficiência simulada, 98%. Eficiência experimental, 95%. A gente consegue saber exatamente qual é o valor. E o mais bacana é o seguinte, você pode saber o valor da velocidade ou de cada componente do vetor velocidade em cada ponto do seu domínio. Você pode marcar, eu quero saber qual é a componente U ou V ou W neste ponto. Essa que é a grande vantagem que eu vejo na fluidodinâmica computacional, quando comparado com o experimento, entendeu? No experimento, eu vou trabalhar lá com o meu hidrociclone, eu só vou conseguir medir coisas macroscópicas, vazão, pressão, né, distribuição de tamanho de partícula, tá? Mas eu não vou conseguir saber qual é a velocidade, qual é as 3 componentes do vetor velocidade e mais a pressão num dado ponto dentro do escoamento. Com o CFD, eu consigo saber em qualquer ponto do escoamento esses valores. Tá? Então, a fluidodinâmica computacional te dá uma visão interna do escoamento excelente. Tá? Uhum. Outra pergunta também, já falando da malha, também do Henry, como os resultados dependem muito da qualidade da malha, bem como do tipo de malha utilizada na construção da geometria, como saber quando se tem uma malha que produzirá um resultado bom e confiável? Tendo visto que uma malha muito refinada implicaria um tempo de simulação maior. Sim, sim. Olha só, você precisa de um resultado experimental. Tá? Esse resultado experimental pode não ser exatamente da geometria do seu problema. Se você está simulando, vamos supor, você está simulando um ciclone. Tá legal? Você quer otimizar um ciclone para uma dada operação, otimizar as proporções geométricas. Então, o ciclone nem existe. Você não vai ter nenhum resultado experimental para ele. Tá? Então, como é que você faz? Você pega um ciclone que você tem resultado experimental, simula aquele ciclone, acerta toda a modelagem da sua simulação, compara com o resultado experimental que você tem daquele outro ciclone, e aí pega essa mesma modelagem e usa para o seu problema. Tá? Ou ainda, quando, às vezes, nem isso você tem, nem o resultado experimental você tem, a gente pode também... tem um método estatístico com o qual você consegue, com uma razoável certeza, saber se a sua malha está apropriada. Tá? Se vocês quiserem, eu posso depois passar a referência desse método. Mas uma coisa que a gente faz,
também é o seguinte. Vamos dizer o seguinte, eu quero saber, eu tenho um trocador de calor, tá? E uma variável importante do trocador de calor, por exemplo, é a temperatura média do fluido saindo no casco. Ok? Eu sei qual é a temperatura do fluido que entra nos tubos, sei qual é a temperatura do fluido que entra no casco, e eu quero saber a temperatura média de saída lá do trocador de calor do casco, do fluido do casco. Uma coisa que você pode fazer é ir mudando, é ir refinando a malha. Em geral, a gente faz uma malha com X elementos, depois dobra isso, 2X elementos, depois dobra de novo, 4X elementos. No mínimo, a diferença de uma malha para outra tem que ser pelo menos 50%. Tem que ter mais 50% de elementos, pelo menos. Mas então você testa várias malhas e compara a temperatura de saída. Você não tem o resultado experimental, o trocador nem existe ainda. Mas você compara, você vai ver que, sei lá, com a malha grosseira, você vai obter que a temperatura média de saída é 50 graus. Aí, com uma malha um pouco mais refinada, deu 55 graus. Com uma mais refinada, deu 57 graus. Aí, com uma mais refinada ainda, também deu 57 graus. Então, você tem uma garantia de que, a partir da sua terceira malha, você não precisa usar a quarta, que tem muito mais elementos e vai demorar muito mais tempo para convergir. Se você fizer isso, não só com uma variável, mas com mais de uma variável, você tem garantia de que, mesmo sem usar o método estatístico, que é mais determinístico, você consegue saber que a tua malha é apropriada, que ela não vai mais gerar resultados escuros. Beleza. A próxima pergunta é do João, ele quer falar no microfone. João, pode fazer a pergunta. Então, boa noite, professor. Geralmente, no problema de simulação CFD, você se preocupa em reduzir a geometria a somente o domínio fluido para justamente ter ali a maior simplificação possível, né? Mas e quando você precisa simular, por exemplo, um trocador de calor, onde é interessante também a troca térmica entre o domínio sólido que tem? Por exemplo, entre a fase gasosa que está passando no exterior do teu trocador de calor e a espessura do tubo ali e o líquido que está passando no interior, né? Como que é a melhor forma de proceder nesse caso, tanto na malha dos domínios quanto para garantir a convergência? Porque eu estou tendo um problema bem sério e não estou conseguindo que tenha convergência dos resultados. Olha só, a gente tem um problema quando você tenta fazer um trocador de tamanho industrial. Porque se você tenta fazer a troca térmica, se você tenta simular a troca térmica nos tubos e no casco, dá um número de elementos gigantesco, né? Por exemplo, em todas essas simulações que eu fiz, que meus alunos fizeram, a gente usou um modelo SST, que é um modelo que resolve a camada limite, tá? Para você resolver a camada limite, você tem que ter um Y+, um Y+, que é a distância do primeiro elemento à malha, você tem que ter um Y+ de 1, igual a 1. O Y+, ele é uma distância adimensional, parece até um número de Reynolds, tá? Então, a sua malha tem que ser super refinada na parede, porque você precisa ter pelo menos 10 elementos dentro da espessura da camada limite. Para trocador de calor, isso é importante. Para trocador de calor, a experiência que a gente tem é que é importante resolver a camada limite. Com isso, o teu número de elementos fica muito, mas muito grande. O que a gente costuma simular, quando a gente está interessado, por exemplo, nesses dois trabalhos que eu apresentei aqui, um era saber qual era a influência daquelas correntes de fuga entre o tubo e a chicana, né? Qual é a influência de ter ou não ter essa corrente? Ou qual é a influência de botar alterar o número de chicanas? Nesses casos, você não está querendo saber qual é a troca térmica no tubo. Então, o que a gente costuma fazer é usar Tem um simulador de trocador de calor muito bom, chama HTRI. HTRI. É um simulador que é comercial, mas a licença para a universidade é muito barata, é realmente muito barata a licença para a universidade.
E esse simulador é mais ou menos assim um padrão das indústrias, das empresas, das firmas de projetam trocadores sempre usando o HTRI. Ele é confiável. Então, o que a gente costuma fazer é, a gente usa o HTRI para simular o perfil de temperatura no tubo, na parede do tubo, na parede externa do tubo. Tá? E usa, em vez de simular o fluido passando por dentro do tubo, a gente simula só a troca térmica do casco, usando o perfil de temperatura dado pelo HTRI. Agora, isso não quer dizer que você não possa fazer conforme você está fazendo. Dá para fazer, porque na parede do tubo, você vai ter que dizer que a parede é um sólido, não é um domínio fluido, é um domínio sólido, e vai ter que especificar qual é o K, né? Qual é o coeficiente de fusão térmica, qual é o coeficiente de transferência térmica. Então, dá para fazer, mas, assim, precisa... Bom, você mesmo falou, né? Você está reduzindo a escala para poder conseguir fazer Porque se for um trocador industrial, você vai precisar de um poder computacional gigantesco para fazer. Tá? Agora, uma coisa é que esse tipo... É trocador casca e tubo que você está simulando? É num riser. Ele é enjaquetado dentro de um riser. Enjaquetado dentro de um riser. Tá. Que então é um tubo com jaqueta, né? Isso, é um tubo com uma jaqueta. E tem a geração de vapor ainda para ajudar tudo. Para ajudar a complicar. Então, tem mudança de calor, não só sensível, tem calor latente também. Você já tem mudança de fase. Você está com um probleminha legal. Legal, não, é legal mesmo. Legal, é um desafio. Isso é o quê? TCC. TCC? Caracas. Sabe o que eu te aconselho para reduzir o tamanho do seu problema? Usa vapor saturado. E não simula. Usa vapor saturado, porque se o vapor é saturado, a troca vai ser constante, vai ser o calor latente. Tá? Ele vai mudar de fase e dar sempre calor latente. Aí você não precisa simular isso, você sabe qual é o calor latente. Você sabe quanto ele vai dar para o fluido que está sendo esquentado, vamos dizer assim. Isso é, a temperatura seria constante na parede, entendeu? Entendeu? Isso vai facilitar muito o teu trabalho, porque um TCC, para esse problema, esse é um problema sério, é um problema de responsabilidade. Eu acho que você deve pensar em dar uma simplificada. E essa é uma forma de simplificar. Tá legal? Entendi. Muito obrigado, professor. Nada. Professor, a gente já está no horário das 8h30. Eu queria ver Tem mais algumas perguntas, eu queria ver se tudo bem a gente continuar. Bom, quem tiver interesse pode continuar. Quem não tiver interesse, pode sair. Eu não vou ficar chateado. Quem tiver algum compromisso, que precisar sair, tudo tranquilo. Mas tem algumas perguntas ainda que o pessoal mandou aqui, que eu vou mandando ao professor. As próximas perguntas são do Fabiano, que ele está mais interessado na parte ali do hidrociclano. Peraí, tá olhando, Richard. Repete. Calma aí. Agora acho que voltou? Voltou. Tá. A pergunta é do Fabiano, sobre qual que é o tamanho desse hidrociclone para separação das células animais. Ele tem... Eu posso... Bom, não vou perder tempo mostrando a foto dele, mas ele tem 1 centímetro de diâmetro da parte cilíndrica, tá? A parte cilíndrica dele tem 1 centímetro de diâmetro e a altura é mais ou menos isso, uns 5, poucos centímetros. A primeira vez que eu apresentei esse trabalho foi num congresso, foi no Exact Meeting, que era a European Society of Animal Cell Technology, é uma conferência grande que tem sobre produção de biofármacos com células animais, que ocorre na Europa. Foi até na Suécia. Foi a primeira vez que eu apresentei esse trabalho, que era completamente inovador, né? Tanto que ele foi escolhido para ser
para ser apresentado oral, e são muito poucos os trabalhos orais, porque esse Exact Meeting, eles têm, por princípio, não subdividir por áreas, como a gente costuma ver em congresso, né? Que tem lá uma salinha que é trocador de calor, tem outra salinha que é sistema particulado, tem outra salinha que é meio ambiente. Não, eles não fazem isso. Como eles são tema único, que é a produção de biofármacos, né? Então você apresenta para todo mundo. Foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação para... Tinha quantas pessoas? 1.000 pessoas no auditório. Tá? E aí eu levei de propósito o hidroxiclone no bolso. Tá? Eu estava com um blazer, né, e botei o hidroxiclone no bolso. Aí eu estou falando, não, porque o hidroxiclone, apesar de ele ser pequenininho, ele tem uma capacidade muito grande, ele consegue processar 2 litros por minuto, que daria para um bioreator de 400 litros, não sei o quê, e ele é tão pequeno que dá para carregar no bolso. Aí eu fiz assim, peraí, eu acho que eu tenho aqui no meu bolso. Aí saquei o hidroxiclone e mostrei, assim. Foi um maior sucesso a apresentação. Mas então é isso, ele é bem pequenininho, Outra pergunta dele é até se tem como fazer um hidrociclone desse em casa ou low cost, e qual que é o custo para fazer esse, por exemplo, que você falou? Olha só, hidrociclones são muito fáceis de serem feitos, né? São muito fáceis. Agora, para ele sair com um mínimo de precisão nas medidas, você precisaria, por exemplo, de um torno. Todos os hidrociclones que eu fazia até quando foi? Até o ano passado, eu fazia com torno. Eu fazia o desenho e levava lá para o torneiro mecânico e ele usinava o meu hidrociclone. Hoje em dia, a gente faz com impressão 3D. Tá? Eu faço lá o desenho com a geometria e a gente produz numa impressora 3D. A impressora 3D, hoje em dia, está construindo até casa, por incrível que vocês possam ver. Até casa estão sendo feitas com impressão 3D. Então, um hidrociclonezinho, ainda mais um pequenininho, tira de letra. Tá? Bacana. Agora, em casa, fazer realmente em casa, você até conseguiria com uma furadeira. Não, mas o problema é fazer o cone. O cone é muito difícil, porque para fazer o cone, uma furadeira você faz a parte cilíndrica. Para fazer o cone, você precisaria de uma ferramenta, como o pessoal do torneiro mecânico chama. Quer dizer, você precisaria de uma broca que fosse triangular, entendeu? Agora, se você quiser, você pode fazer um hidrociclone cilindro. Tem hidrociclones que são puramente cilindro. Tem aplicação muito reduzida, mas faz só um... Tá bom? Bacana. E, professor, também ainda sobre os hidrociclones, qual que é a vazão daqueles hidrociclones de óleo-água? Eles conseguem operar em grandes vazões? Sim. Para você ter uma ideia, esse pequenininho que eu falei, que é 1 centímetro de diâmetro na parte cilíndrica e 5 de altura, a vazão dele é 2 litros por minuto. Tá? Que é bastante para um equipamentozinho pequenininho. Aqueles hidrociclones têm uma vazão enorme. Eu não me lembro quanto. Mas eu acho que é 120 litros por minuto, uma coisa assim, cada um deles. Tá? Mas para operar numa plataforma, você de qualquer forma precisaria de colocar alguns em paralelo. Tá? Porque um só não daria para uma produção de uma plataforma. Beleza. E agora também do Fabiano sobre a simulação dos vazamentos, né? É considerado vento que está passando? Claro. Eu até falei, aquele último que eu mostrei, da pluma azul e a pluminha vermelha por dentro, aquelas variações é a variação do vento. A gente tem que necessariamente a gente precisa da rosa dos ventos, do local. Sabe o que é rosa dos ventos? É uma planilha que você tem anotado dia a dia, a direção e intensidade do vento. Tá? Então, a gente, com base na rosa dos ventos, a gente faz a simulação, tá? Por exemplo, na sudoeste, sempre uma velocidade alta de vento.
A gente faz a simulação com vento na direção sudoeste, usando o valor médio do dado na rosa dos ventos. Norte e sul é sempre uma vazão menor, uma velocidade menor. Aí a gente faz norte-sul com aquela velocidade menor que a rosa dos ventos do local nos dá. Mas você tem que fazer pelo menos 8, né? As 4 dos pontos cardinais, norte, sul, sul, norte, leste, oeste, oeste, leste, e as outras 4, né? Sudoeste, noroeste, tá bom? Sudeste. A gente sempre faz pelo menos 8 direções de vento. E outra pergunta do Matheus é sobre os modelos, sobre os métodos. Se existe algum método que é melhor que outro, ou depende do que vai ser simulado? Depende método de quê? Ele está aí? Ele pode explicar melhor? Eu não sei se ele está aqui, mas... Eu estou aqui, estão me ouvindo? Pode falar. Oi, Matheus, explica melhor. Seriam aqueles métodos turbulentos que, por exemplo, eu fui fazer um trabalho de mecânica dos fluidos, a gente falou um pouco sobre os métodos KY, né? Só que dentro dos métodos KY tinham vários exemplos. Modelos de turbulência, né? Isso. Tá bom, tá bom. Eu dei uma pincelada quando eu falei dos modelos, né? Mas a história é a seguinte: você tem modelos de turbulência a 0 equações, que não presta para praticamente nada. 0 equações, esse 0, 2, 4 e 7 são equações de conservação, tá? Então, quando eu falo, tem um modelo de 0 equação, você vai falar, porra, que modelo é esse que não tem equação nenhuma? Ele é uma equação algébrica, não é uma equação de conservação. Tá? Esse não presta quase nada. Aí, os primeiros modelos que apareceram no modelo 1, equação, que só levava em consideração o K, tá? Que é a energia cinética turbulenta. Aí, depois é que passaram a vir os modelos com 2 equações, que é o K-epsilon, ou K-ômega, ou tem um monte de variação de K-epsilon. Aí tem até extensões do modelo de 2 equações para 4 equações. E os RSM, os modelos que usam 7 equações de conservação, também tem um monte de tipos diferentes. Tá? O que vai determinar qual modelo é o mais adequado é o teu problema, o problema que você quer resolver, entendeu, Matheus? Assim, eu diria que o K-epsilon resolve com uma boa precisão, sei lá, 75% talvez, entre 70% e 80% dos casos de interesse de engenharia. Tá legal? Dependendo do problema que você tenha, né, você precisa resolver a parede. Um escoamento de trocador de calor de placas, por exemplo. Tem uma espessurinha entre as placas, onde os fluidos cruzam, né, uma espessura por onde passa o fluido de 3 milímetros, em média. Tá? Então, nesse caso, é muito importante a troca térmica na camada limite. Então, a gente não pode usar equações de parede. A gente precisa resolver a troca térmica. E, nesse caso, você não pode usar um K-epsilon. O K-epsilon não vai te dar bons resultados. Você precisaria usar o SST. O SST é o K-ômega, que dá bons resultados para baixos Reynolds. Por isso que ele resolve bem a camada limite. Mas o SST, ele divide. Ele é um modelo inteligente que, enquanto você estiver na camada limite, ele resolve o K-ômega. Quando você se afastar da camada limite, ele muda para o K-epsilon. Entendeu? Então, esse modelo já seria mais adequado para esse tipo de problema. Agora, um problema que tem muito, por exemplo, muito circulação de fluido, tá? Muito fluido girando, como, por exemplo, um ciclone ou um hidrociclone. Nem pensar em usar nenhum desses modelos. Você tem que usar o modelo de RSM, os modelos de tensores de Reynolds. Tá? É mais ou menos isso, a escolha do modelo depende do seu problema. Se você não tiver certeza, se você tiver algum resultado experimental, você pode testar simulações com modelos diferentes e ver qual melhor se adequa àquela situação. Tá? Aliás, amanhã não, depois de amanhã, uma aluna minha de mestrado vai
vai apresentar o trabalho dela exatamente sobre isso, de vazamento de gás. Vazamento de gás, gás pesado, testando alguns modelos de turbulência. Apesar de ser da atmosfera, né, escoamento livre, a conclusão é que o RSM é o melhor para essa situação. É o que ela vai mostrar depois de amanhã na defesa. Tá bom, Matheus? Ok, obrigado, professor. Nada. Professor, para encerrar a última questão, é do Matheus Milek, e ele fala que o conteúdo é bem denso, bem complexo, né? E que precisa de muito mais tempo para você aprender, né? Do que 1h30 que a gente teve aqui. E aí ele pergunta, após ter visto o minicurso, quais são os próximos passos para quem quer aprender e melhorar em CFD? Tá ótimo. Então, vamos lá. Matheus também, né? Pergunta do Matheus. Olha só, a minha recomendação é a seguinte. Pega aquele link que eu dei da ANSYS, tá? Baixa. A melhor forma é você começar com um software comercial, porque eles são muito mais próprios. É muito mais fácil. É um software feito para engenheiro, tá? O cara que está lá na fábrica, né? Não é para um pesquisador. A grande vantagem do software livre, como o OpenFOAM, é que o código é aberto, então você vê as linhas de programação. Então você consegue mudar o modelo, inserir seu modelo, tem uma vantagem. Agora, por outro lado, o manuseio dele é muito mais complicado. A vantagem do software comercial é que está tudo preparadinho, tem um manual de instrução, tem um monte de coisas que te facilitam a vida. Então, a primeira coisa é entrar naquele link, no link da ANSYS, solicitar a licença, baixar uma licença de estudante, baixar o software, né, instalar o software no teu computador e procurar os tutoriais. Tem um monte de tutorial disponível na internet. Procure os tutoriais. A própria ANSYS tem tutorial. E a ANSYS tem uns tutoriais que é YouTube, não sei o quê. Eu não gosto desse, não. Eu gosto do escrito. Faz isso, faz aquilo, né? Tem os dois, você encontra os dois na internet. E começa dos mais simples, começa do tutorial mais simples e vai aumentando a complexidade. Isso vai te dar segurança para depois aplicar as técnicas que você eventualmente aprendeu num problema que você deseja resolver, um problema seu, seja um TCC complicado como o do Felipe, né? Ou seja, num problema mais simples, entendeu? Eu acho que esse é o caminho para você virar um craque em CFD. Aí, depois que você virar um craque no CFD comercial, aí você deixa de ser estudante, não vai ter mais direito à licença de estudante, aí você pode partir para o OpenFOAM, porque você vai estar muito mais por dentro do que você está fazendo. Agora, uma coisa importante é você não virar um apertador de botão, né? Você é um engenheiro, você não é um uga-uga, e aperta aqui, aperta ali. Você tem que entender, cada apertada de botão que você dá, você tem que entender o que está por trás, o que está sendo feito. Tá certo? É isso. Beleza. Professor, então, eu queria agradecer a sua presença no nosso evento, pelo curso, acho que foi bem proveitoso, o pessoal mandou bastante perguntou bastante, acho que todo mundo aproveitou bem. E muito obrigado aí pela participação no evento. Prazer foi meu. Prazer foi meu. E também queria agradecer a todos os presentes que estão aí. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela atenção. E é isso, pessoal. Não esqueça de responder o feedback. A Yara mandou aqui no chat. E vai ser passado também no grupo do Telegram. E é isso, pessoal. Tchau, pessoal. Um prazer. Boas perguntas, gostei. Vou desconectar. Tchau. Tchau, tchau. Já era, pode parar de gravar daí.